Você sabe o que é User Experience? Não? Então fica no vídeo até o final que você vai ficar sabendo. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então vamos aprender sobre User Experience. Então, qual é a definição de User Experience, né? Então, User Experience refere-se à experiência do usuário. E ele é a experiência total que um usuário tem ao interagir com um produto ou serviço, incluindo aspectos como usabilidade, acessibilidade e eficiência. UX, né, o termo, a importância do UX está em garantir que os usuários alcancem seus objetivos de maneira satisfatória e intuitiva, o que impacta diretamente a retenção e o sucesso de um produto, a retenção de clientes e o sucesso de um produto. E aí eu pergunto para vocês provavelmente já viram o termo UX e o termo UI, que vem de User Interface. E qual é a diferença desses termos? Então dá o pause, responde, que depois eu venho com a definição. Então, UX e User Interface, né? UX é o processo de otimizar a experiência do usuário em todas as etapas de interação, enquanto o User Interface, né, UI, diz respeito aos elementos visuais e interativos que o usuário vê e com os quais interage, como botões, cores e layout, que a gente vai ver um pouco mais para frente no nosso curso, essa parte de cores e layout. A UX, então, de forma resumida, enquanto a UX foca na experiência geral do nosso usuário, a UI foca na aparência e funcionalidade do nosso sistema. E aí também tem um outro termo, que é o termo CX, ou Customer Experience. Qual que é a diferença entre UX, UI e CX, né? CX? Dá pause que eu vou contar para vocês. UX refere-se à experiência total que o usuário tem ao interagir com um produto ou serviço, englobando usabilidade, eficiência, satisfação e emoção, como a gente acabou de ver. Então, o foco da UX está em como o usuário se sente durante a interação e abrange todos os aspectos da experiência, desde o design até a facilidade de uso. Já a UI, né, a User Interface, refere-se aos elementos visuais e interativos de um sistema com os quais o usuário interage, como botões, menus, tipografia, cores e layout, como a gente acabou de falar. Então, UI é parte da UX, mas focado na aparência e na funcionalidade da interface. E aí, por último, a gente tem o CX. O CX, o que ele traz para a gente, né? Ele abrange toda a jornada do cliente com uma marca, desde o primeiro contato até o pós-venda. Então, isso inclui não apenas a experiência digital do nosso usuário, mas também interações físicas, atendimento ao cliente e todos os pontos de contato. Então, o CX é uma visão mais ampla que considera a experiência global do cliente com a empresa. Então, de forma bem simplificada, né, até trazendo a imagem aqui para vocês de forma mais clara, UX, experiência total do usuário com o produto. UI, elementos visuais e interativos da interface. CX, a experiência geral do cliente com a marca em todos os pontos de contato. Quais são os princípios básicos de design centrado no usuário? Bom, nós temos o foco nas necessidades do usuário. Então, o design deve ser feito com base nas necessidades e comportamentos dos usuários. Nós temos como segundo princípio básico a interação constante, então testes e refinamentos contínuos com feedback de usuários. Nós temos também a acessibilidade, né, que visa
garantir que o design funcione para todos os tipos de usuários, incluindo aqueles com limitações. Então, mais no final do nosso curso, a gente vai falar de acessibilidade, que a gente vai tratar um pouco mais sobre essa inclusão, dada algumas limitações. E o quarto princípio básico do design centrado no usuário é a simplicidade e clareza, ou seja, manter a interface intuitiva e fácil de navegar. A gente pode dar alguns exemplos de boas e más práticas de UX. Então, como boas práticas, quando a gente traz uma navegação intuitiva, um tempo de resposta rápido, conteúdo claro, acessibilidade e consistência visual. Então, essas são boas práticas. Más práticas, quando a gente tem aquele design confuso ou sobrecarregado, longos tempos de carregamento, falta de feedback visual ao interagir com os elementos e fluxos complexos que levam o usuário a cometer erros. Então, a máxima é, que se o usuário ele não consegue realizar uma ação, realizar uma tarefa ali na interface, quer dizer que você não está utilizando e abusando das boas práticas de UX. E aí a gente tem um termo muito comum quando a gente está falando de UX, que é a experiência do usuário, que é IHC. Você sabe o que é IHC? Não? Não? Então eu vou te contar. Bom, IHC é interação humano-computador. É como nós humanos vamos interagir com o computador. Então vão ser as interfaces e os dispositivos no qual a gente vai utilizar para interagir com o nosso computador. O objetivo é projetar interfaces e interações que sejam eficientes, intuitivas e fáceis de usar, garantindo uma experiência satisfatória para o usuário. Então, a IHC ela combina conhecimentos de ciência da computação, psicologia, design e ergonomia para melhorar a interação entre humanos e máquinas. Esse é o objetivo do IHC. Então, trazendo todos esses conceitos de uma forma que faça sentido para a gente, de uma forma visual aqui para o nosso curso, eu trouxe uma visualização de UX. Então, o UX ela é uma combinação de várias outras áreas, linkando plano de negócios, informação e design e marketing e comunicação. Então, a UX ela está centrada ali. Quando a gente tem a parte de prototipagem com um design visual, a gente passa a ter uma interface. Quando a gente junta a área de negócios, análise de negócios com protótipos, a gente começa a ter análise de performance. E quando a gente junta regras de negócio com um design visual, a gente passa a trabalhar a interação do usuário. Então essa imagem ela é legal porque ela traz aí para a gente um conceito de múltiplos tópicos, áreas, disciplinas, vamos colocar assim, que representa a UX, para a gente de fato tratar essa experiência do usuário, a gente tem que levar em consideração vários pontos. Esse é o nosso conteúdo, vou fazer vídeos um pouco mais compactos para trazer algo mais pontual para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado dessa aula. Deixa aí seu like, seu comentário, sua dúvida, que ela é muito bem-vinda para ajudar a gente a melhorar o nosso curso. É isso aí, valeu!